Pessoal, Londrina 1, Atlético 0 e é óbvio, a responsabilidade da derrota do Atlético para o Londrina no Estádio do Café nesse sábado é de Juan Carlos Osório. Não é apenas o fato de o Atlético jogar mal. As escolhas do treinador são absolutamente inexplicáveis. Ninguém vai conseguir me fazer uma justificativa para que o Coelho vá a Londrina e jogue, e o Godoy sequer viaje para lá. Que o Gamarra não vá e o Diório vá e jogue. E o Mastriani sequer entre na partida durante o segundo tempo. Então passa inicialmente pelas escolhas. Na montagem da delegação, todo mundo já ficou de queixo caído. As duas principais contratações do Atlético para a temporada, junto com o Mastriani, Gamarra e Léo Godoy, sequer relacionados para o jogo. Depois, a escalação. Um time com 4 volantes. Não no 3-4-3 tão aludido pelo seu treinador, mas sim num 3-6-1, que deixava Coelho e Canóbio mais como laterais do que como apoiadores. Isolava o Diório, que já tem uma dificuldade notória com o trato da bola, e fazendo com que jogadores como Felipinho, Eric e Christian tivessem atuações abaixo do que poderiam render. Vai juntando tudo isso. Aí o Thiago Heleno saiu, entrou o Luan Patrick. Maddson de novo como zagueiro pelo lado. E o Atlético começou a variar suas peças e os jogadores mudavam de posição, tudo sem uma lógica pré-definida. E aí, quando você quer inventar muito e quer fazer com que o seu time tenha vários jogadores polivalentes, o resultado é que ninguém sabe direito onde é que está jogando. Quantas vezes nós vimos Calisson, Everton, Pablo, Henrique ganharem pelos lados do campo? Por quê? Porque sempre estava faltando alguém por ali. Porque o Coelho e o Canóbio, e eu já falei isso milhões de vezes, não são defensores. Eles não sabem marcar, eles não sabem nem fazer a recomposição como se fossem meias. Eles são pontas. Mas o Osório vai lá, né, usa o carvalhismo até o talo e escala os dois nas alas. Você leva Zapelli e Mastriani. Os dois vão jogar. Não, Zapelli entra no intervalo, já entra claramente com um ritmo mais lento do que todo mundo, até porque faz tempo que ele não joga, né? Já tem um tempinho que ele não estava entrando em campo. E o Mastriani sequer entra. O Diório claramente com dificuldades. O Fernandinho tendo que se desdobrar para roubar ali as bolas no meio-campo. O Kaique Rocha jogando quase pelo time inteiro, mas até uma hora em que isso não ia funcionar. O Atlético teve um momento ali no segundo tempo, né, um cruzamento aqui, uma bola alta, uma jogada, uma tentativa, e só. Aí teve os lances de impedimento da primeira etapa, um realmente não foi, mas o lance seguiu e o Diório chutou para fora. Mas no segundo tempo, tanto quanto no primeiro, o Londrina era mais organizado, conhecia as suas dificuldades, prendia os seus jogadores de meio campo, defendia-se bem no meio campo para evitar o predomínio do Atlético e usava os lados o tempo inteiro. O Everton e o Calisson cansaram de ganhar jogadas pelos lados do campo, enquanto o Longini e o Peu tentavam trabalhar pelo meio. Londrina não fez gol antes, talvez, no jogo, porque seus homens de meio de ataque têm uma certa dificuldade na finalização. O Everton teve chance na cara, o Peu teve chance na cara, o Calisson teve oportunidade. Quando entrou o Henrique ex-Paraná Clube, aí o time do Londrina tinha um jogador com um pouco mais de tranquilidade para finalizar, até pela experiência que o Henrique tem. E quando surgiu o espaço num contra-ataque, em que o Canóbio estava lá de ponta e aí tem um buraco na defesa, sai o gol do Londrina, justamente marcado pelo Henrique. O técnico Juan Carlos Osório, ele tem a ideia até interessante. No papel fica lindo, mas do papel para o campo muita coisa muda. O Atlético hoje pode até ter uma tática, né? Foi a discussão, a gente discutiu isso durante toda a semana, né? No Bola no Corpo, no meu comentário da semana, dentro do De Letra, e eu falo de novo aqui. O Atlético pode até ter uma formação tática básica, mas isso não significa que o time do Atlético é um time. O Atlético ainda é um amontoado de jogadores que depende do talento de um ou de outro, né? Como o Zapelli naquele passe de calcanhar para o Eric no segundo tempo, e outras jogadas
mais na base da individualidade, do Canóbio, do Fernandinho, coisas assim. Organização de time, jogo de futebol, jogo organizado, o Atlético não tem. O Atlético não conseguiu mostrar isso mais uma vez. Perdeu com justiça e arrumou uma pequena confusão para resolver domingo na Arena da Baixada. Como vai fazer isso? Espero que de uma forma mais simples. Ainda vale uma regra antiga do futebol. Lateral joga na lateral, zagueiro joga na zaga, volante no meio-campo e atacante no ataque. Um abraço.